Semana que vem a gente encerra. Não sei se o pastor vai botar uma campanha com gente de fora, ou se ele vai pregar também. Até lá, nós estamos orando. Amém? Vamos lá, Provérbios 6, vamos ler. E a mensagem de hoje já tem um pouco a ver com o que foi falado aqui. É engraçado. Deus, ele sempre faz isso. Amém? Provérbios 6,16. Amém? Provérbios 6,16 diz assim: estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos e língua mentirosa, e mãos que derramam sangue inocente, e coração que maquina pensamentos viciosos, e pés que se apressam a correr para o mal, e testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre os irmãos. Amém? Toma sua assento em nome de Jesus. Hoje nós iremos falar testemunha falsa que profere mentiras. Estava estudando hoje pela tarde, uma grande responsabilidade. Eu tenho que procurar acrescentar na vida dos irmãos. Não é só pregar por pregar, eu tenho que trazer alguma coisa que irá edificar a tua vida e a minha vida também. Testemunha falsa que prefere mentiras. E quando eu me deparei com o tema de hoje, eu observei uma coisa que não pode ser deixada de ser falada. Que é a segunda vez nesse contexto de mensagem que Deus ele fala sobre mentira. Não é verdade? Nós, olhos altivos, e a segunda campanha foi língua mentirosa. Então, para começar a mensagem, eu já vou falar para você fixar bem na sua mente. Se Deus ele se aborrece dos olhos altivos, dos pensamentos viciosos, de pés que se apressam a correr pelo mal, mãos que derramam sangue inocente, Deus ele se aborrece 2 vezes com aqueles que mentem, aqueles que proferem mentiras. Quando nós lemos testemunha falsa que profere mentiras, é um pouco diferente de língua mentirosa em si. Por quê? A língua mentirosa é a pessoa que comete mentira. Agora, a testemunha falsa que profere mentiras é alguém que se levanta e fala mentiras sobre uma outra pessoa, sobre um outro alguém. Ou seja, profere mentiras, falso testemunho não é só acusação, mas está falando de calúnia. Então nós vamos ver que Deus, ele não se agrada daqueles que caluniam os outros. Seja crente ou seja descrente, Deus ele não se agrada daquele que levanta um falso testemunho contra o seu irmão. Talvez na minha e na tua vida, nesse momento, existam pessoas que estão proferindo calúnias e acusações sobre nossas vidas, dizendo que nós somos isso, dizendo que nós somos aquilo. Pode ficar tranquilo, meu irmão. Aleluia, ele está totalmente aborrecendo a Deus. E ele mal pode esperar, porque diz a palavra que o seu castigo, a sua destruição, ela virá repentinamente. Às vezes nós não temos estrutura para suportar calúnias e difamações. Às vezes nós recebemos de uma tal maneira que nós ficamos balanceados na nossa fé. Mas pode ter certeza que existe um Deus de justiça que está batalhando a meu e ao seu favor. Aleluia, a peleja ela não é minha, não é tua. Não adianta a gente querer confrontar, não adianta a gente querer debater com palavras. Aleluia, se você quer ser um servo aprovado diante de Deus, entrega o teu problema, entrega esse acusador, essa calúnia na mão de Deus e deixa que Ele vai trabalhar, porque operando meu Deus, operando teu Deus, não há demônio, não há, aleluia, fofoqueiro que irá impedir, porque Deus é poderoso para agir em nosso favor. Amém? Diga glória a Deus por isso. E esse falso testemunho é interessante. Talvez você nunca tenha atentado para isso, mas lá nos 10 mandamentos, em Êxodo 20, no versículo 16, eu acho que é o 4º ou é o 5º mandamento,
é aquele o que? Deus ele fala, não irá professar contra os teus irmãos falso testemunho, não irá levantar falso testemunho contra o teu irmão. Então a pessoa que comete isso, a pessoa que levanta uma calúnia contra o outro, ele está indo em desacordo ao mandamento de Deus. Isso é uma coisa muito séria, meu irmão. Isso é uma coisa que nós temos que atentar seriamente para isso e analisar para ver se nós estamos cometendo isso diante de Deus. Porque se você está cometendo, aleluia, isso está indo de contra um dos mandamentos de Deus para a nossa vida. Aleluia, Deus. E a mentira, como eu falei na segunda campanha, a mentira é um pecado que remete à salvação. É como o adultério, é como os homossexuais, os afeminados, os adúlteros, os mentirosos que amam a mentira não entrarão no reino do céu. Então a mentira ela está ligada diretamente com salvação. É impossível um crente que mente, é impossível uma pessoa mentirosa ir morar no céu. Ou você muda, ou eu mudo o meu jeito de ser, ou o nosso destino ele é certo. É o lago de fogo de enxofre que o Senhor irá nos mandar. Mentira resulta nisso. Nós vamos ver que se você é de Deus, se eu sou de Deus, não pode existir mentira em nossa vida. Por quê? Porque a mentira ela não vem de Deus. Jesus ele fala que ele é a verdade, o caminho é a vida. Jesus ele é a verdade. E quem é o oposto da verdade é a mentira. Em João 8:44 vai dizer que o diabo é o pai da mentira. Então, se diz crente, mas é mentiroso, só tem jeito de crente. Se diz crente, mas fica contando historinha, só tem jeito de crente. Porque o mentiroso, ele vem do diabo. O mentiroso, a mentira ela surge do diabo. E se alguém mente, é porque ela não está cheia de Deus, mas sim está cheia do diabo no seu coração. Nós vamos compreender que Jesus ele disse que a boca fala aquilo que o coração está cheio. Então se da minha e da tua boca sai mentira, é porque do nosso coração, o nosso coração está cheio de mentira. Mas Jesus tem poder para mudar isso na minha e na tua vida. Só Ele pode mudar o nosso caráter, mediante o nosso esforço. Só Ele tem poder para reverter a situação. Se você era mentiroso e se eu era mentiroso, creia que você entrou aqui nessa noite e Jesus decidiu mudar toda a tua vida. Da tua boca não vai sair mais mentira. Da minha boca não vai sair mais mentira. Da tua boca vai sair palavra de bênção para abençoar o teu irmão e abençoar a sua própria vida. Quem crê, pelo amor de Deus, diga um amém, diga um glória. Faça alguma coisa em adoração a Ele. Você não pode aceitar a mentira na tua vida. Não só de falar, você não pode viver uma mentira. Você não pode dizer que é crente, mas está vivendo uma vida destruída. Essa não é a vida que Deus quer para você. Deus ele quer uma vida de verdade. Se você é crente, você tem que ser abençoado. Não falo na área material, não somente, mas eu falo principalmente de paz de espírito. Aleluia! Quando nós entregamos a nossa vida verdadeiramente para Deus, nós vamos viver a verdade do Evangelho. Chega de mentira. Chega de casamento destruído. Chega de filho no mundo das drogas. Chega de parente desviado. Foi falado, essa não é a maior promessa, mas nós temos todo o direito de viver isso. Porque Deus, irmão, irmãs, Ele não quer que nós venhamos viver uma vida de derrota. A palavra vai dizer, se ouvirmos e quisermos, comeremos o melhor dessa terra. Isaías 1, 19, 18. Me recordo bem. Deus ele tem essa promessa na nossa vida. Mas são simples e pequenas coisas que nós temos que abandonar para que Deus venha trabalhar. Como
como é que eu quero ser cheio de Deus? Como é que você quer ser cheia de Deus, cheio e cheio do Espírito Santo, se nós ainda contamos aquela mentirinha que nós achamos tão inocente? Não. Se nós mentimos, ainda que seja inocentemente para nós, é porque você está vazio de Deus. A Bíblia vai dizer que nós não podemos servir a dois senhores. A Bíblia ela vai dizer que não pode jorrar água doce e água salgada na mesma fonte. Elias ele disse para o povo: até quando cochearás vós entre dois pensamentos? Você tem que optar por servir a Deus ou servir o diabo. Mas talvez você esteja me olhando, mas irmão, isso é muito sério, eu conto uma mentirinha, talvez você esteja pensando isso, que eu sou do diabo, né? Primeira Epístola de João 3,8, não me recordo, tenho dificuldade de guardar, diz que quem peca é do diabo, e a mentira é um pecado. A Bíblia vai dizer, irmãos, em Efésios 4,25, que nós temos que deixar a mentira, porque hoje você é uma serva, é um servo de Deus. Ainda que você não tenha despertado para isso, só o fato de você estar dia após dia nos cultos, querendo mudar a tua vida, você está ouvindo a palavra, você é um servo de Deus. Glória a Deus. A mentira ela tem que deixar de reinar sobre a sua vida. Glória. A mentira ela não pode fazer parte do teu cotidiano. O teu dia a dia tem que ser cercado de verdade. O pastor estava falando, ele estava no banco, né? E ali o camarada falou que é crente. Tem muita gente que quando é perguntado que é crente, ele mente. Fala que não, verdade? Falso testemunho. Vou contar algo que aconteceu comigo na terça-feira, Eu já estou há 5 anos, né? Vou fazer 6 agora em março, lá no quartel. E ali eu tenho a possibilidade de ir a cabo, como eu tenho a possibilidade de não ir a cabo. Caso eu não vá a cabo, eu vou embora. Acabou meu tempo, 6 anos, vou viver minha vida. E eu já estou me cercando, estou estudando, estou correndo atrás. E ali eu coloquei um currículo em uma fundação que presta serviço para a aeronáutica, com o intuito de trabalhar, né, continuar trabalhando dentro da aeronáutica, né, mesmo indo embora, sendo civil. E ali, inesperadamente, eu coloquei o currículo, foi numa quinta. Quando foi na segunda, me ligaram para mim lá fazer uma entrevista, né, lá no centro da cidade. Estou de férias, fui lá, tal, fui de terno, gravata, não sou um bom servo de Deus, mas como alguém que gosta de se vestir bem, né, de acordo com a oportunidade que se colocava diante. E ali fui conversar com um brigadeiro, um oficial general, e ali ele me perguntando quais eram as minhas metas, os meus objetivos, e ele perguntou assim: você é evangélico? Pela forma que eu falava, aí talvez na minha mente tenha pensado falar o seguinte, que esse meio militar, infelizmente, é um meio onde tem muito espírito, tem muito maçonaria. Mas eu pensei, não, vou falar a verdade, se essa vaga for minha, vai ser minha. Falei, sou sim, senhor. Um oficial general, né, da Força Aérea, e ali eu tinha a oportunidade de mentir. Talvez o diabo tenha tentado soprar na minha mente que era para mim mentir. Mas eu falei, eu não nego Jesus. Eu não vou negar o meu Jesus. Não, eu sou evangélico sim. E ali, talvez eu tenha pensado que eu não ia ser bem recebido, mas muito pelo contrário, eu fui recebido. Ele aceitou e conversou comigo,
E eu falei a verdade, isso que é o mais importante. Entrando no que nós estamos falando. Se você tiver a oportunidade de falar a verdade, fale. Existem casos e acasos. Existe uma coisa que é mentira, existe uma coisa que é omitir. O pastor ele sempre fala aqui, dá um testemunho sobre a tia dele, que entrou um cara na casa dela que estava para morrer, né, e ali ela omitiu a verdade, nem para salvar a vida daquele homem. Mas no nosso dia a dia, o inimigo ele nos dá várias oportunidades de mentirmos, sabendo que quando nós mentimos, nós estamos colocando o Espírito Santo para fora, estamos deixando entrar espírito maligno, pois a mentira ela não vem de Deus. Em Provérbios, abre aí, 19:5. Provérbios 19:5. Olha o que diz. A falsa testemunha não ficará inocente, e o que profere mentira não escapará. Muitos suplicam a face do príncipe, e cada um é amigo daquele que dá presente. Olha o destino daqueles que proferem mentiras. Não irá escapar. Deus ele tem um plano de salvação para o ser humano na terra. Deus ele não quer que nenhum de nós sejamos lançados no inferno. Mas o mesmo Deus que não quer que nós vamos para o inferno é o mesmo Deus que quando não há arrependimento, que quando não há mudança, que quando não há sinceridade, é o mesmo Deus que nos lança no inferno. Não existe escapatória para aqueles que vivem uma vida de mentira. Não existe escapatória, não existe inocente. Nós lemos, como eu falei, às vezes até eu, muitas das vezes já cometi isso achando que é uma mentira inocente. Não existe isso. Mentira é mentira. E Deus ele nunca vai se agradar. Tenha certeza disso. Deus, você nunca vai conseguir agradar a Deus se você conta uma mentirinha que você acha tão simples. Não tem escapatória. Eu estava vendo uma mensagem sobre Shiboleth. Não sei se os irmãos já leram em Juízes 12. Fala sobre dois povos, os efraimitas e um outro povo lá que eu não me recordo o nome. E ali existiu uma guerra entre esses dois povos. E certo, esse povo que era predominante, ele guardava uma parte do rio onde existia passagem. E toda vez que via um homem, aquele sentinela que guardava o livro, ele perguntava: você é efraimita? E aqueles homens, com medo de morrer, eles mentiam falando: eu não sou. E nisso, os homens passavam, né? E prosseguiam. Só que com o passar de um tempo, aquele povo que predominava, ele inventou, ele bolou um jeito de verificar se aquele povo estava dizendo a verdade ou não. E ali existia uma senha para aqueles que passavam, se eles conseguissem falar corretamente, eles eram liberados e passavam. E essa senha era a palavra Shiboleth, como eu falei. Então, toda vez que vir um homem, você vai entender o que eu estou falando. O sentinela do rio perguntava: tu és efraimita? Com medo de morrer, ele falava: não, não sou, mas era. E aquele homem então fala Shiboleth. E quando aquelas pessoas que estavam falando, iam pronunciar essa palavra, devido à variação da língua,
Já viu um americano? Ele nunca consegue falar o português direito. Existem sílabas que eles enrolam. Quando esse povo ia falar chibolete, ele não conseguia falar. Falava o quê? Cibolete. Ele não conseguia falar o chi. E toda vez que ele ia falar a palavra que era a senha do livramento, ele falava si. Existem certos momentos da nossa vida, agora você vai entender o que eu quero dizer com isso. Que a mentira ela até nos privilegia. Aqueles primeiros que passavam mentiam e conseguiam o seu objetivo. Existem pessoas que mentem e vão conseguindo. Estão achando que Deus está com ele, mas não está. Existe uma hora que a justiça de Deus ela é feita. E aqueles homens, ao invés de dizerem a verdade, eu sou, mas eu quero mudar. Eu era, mas não sou mais. Eles optavam pela mentira. E a sua mentira causava a sua morte. Entenda bem, a mentira na tua vida, ela pode ocasionar a sua morte. A mentira na minha e na tua vida, ela pode nos fazer perder a cabeça. Eu posso estar achando que eu estou enganando o sentinela, eu estou enganando a Deus, mas existe uma hora que tudo aquilo virá à tona. Tudo aquilo que nós proferimos naquele grande dia será colocado diante de nós. Não tente enganar Deus. Não tente falar uma coisa que não existe, uma coisa que você não é. Não fale do seu irmão, quanto mais mentira sobre o teu irmão. Deus, Ele quer que você seja uma pessoa santa na presença dEle, uma pessoa separada. Tiago, ele vai dizer, irmãos, que existe um órgão no corpo que é tão pequenininho, mas que ele faz um mal terrível. E Tiago, ele manda que nós viéssemos colocar freios em nossa boca. Esse órgão tão pequeno é a língua. Use a tua língua, irmão, não para proferir mentiras. Use a tua língua para proferir bênçãos sobre a vida dos teus irmãos. Aleluia. Se surgir diante de você uma situação que você olhe e pense, eu não vou conseguir vencer, eu não vou conseguir passar, mas espera aí, se eu mentir eu consigo. Não faça isso. Lembre-se que você é servo de Deus. Lembre-se que Deus ele tem um propósito na tua vida. Todas as barreiras que são colocadas diante de você, você tem poder para conseguir vencer. Glória a Deus. Veja a história de Davi. Davi, quando ele surge na história, ele surge para tocar harpa para o rei Saul. Então, todas as vezes ele tocava e voltava para sua casa. E uma certa feita, o seu pai falou, Davi, vai lá levar comida para os seus irmãos na guerra. E quando Davi, ele chega na guerra, ele vê a tão conhecida história de Golias afrontando o povo de Israel. Só que Davi, irmão, ele se dispõe, se propõe a pelejar em favor de Israel. Imagina a situação, Davi, um jovem, os historiadores vão dizer que ele tinha entre 17 e 18 anos, diante de um homem de 2,90 metros. Sabe qual foi o primeiro passo de Davi? Foi vencer a dúvida que estava dentro dele. Eu creio que Davi, ele deve ter olhado e falado, será que eu vou conseguir? E no mesmo momento ele falou, eu consigo porque eu sou servo do Deus vivo. Se um problema se apresentar diante de você, lembre-se que você é servo de um Deus vivo, todo-poderoso. Glória a Deus. E nunca olhe para o tamanho do seu problema, mas analise o tamanho do Deus a qual você serve. O nosso Deus, irmão, ele é onipotente, ele detém todo o poder.
Talvez o caminho mais fácil, o caminho mais simples, seja o caminho da mentira. Mas entenda bem, quando você mente para fugir de um obstáculo, para mudar de caminho, você está desacreditando o poder do seu Deus. Você está invalidando a proteção do Espírito Santo sobre a tua vida. Então não faça isso. Não troque, irmão. Pode ser que naquele momento Jesus venha e você perca a sua salvação. Como eu falei, mentira ligada à salvação. Não permita que isso venha fazer parte da sua vida. Se você, porventura, comete uma mentirinha que você acha que é inofensiva, que é simplesinha, ao modo de ver, que não vai arrancar pedaço de ninguém, lembre-se que Deus te separou. Sede santo, porque aquele que vos chamou é santo. Glória. 1 Pedro 1,15. Deus tem um propósito na tua vida. E não permita que mentira alguma venha estar dentro de você. Você é um pregador, uma pregadora da verdade. Da tua boca tem que sair verdade. Amém? Que Deus possa abençoar os irmãos. Amém? Nessa noite, em nome de Jesus. Como eu falei, que a mensagem